É o seguinte, galera. Uma coisa muito interessante, a Nilce até que comentou comigo durante essa semana, que é uma notícia que fala: o ChatGPT pode estar corroendo as habilidades de pensamento crítico de acordo com um novo estudo do MIT. Estudo do MIT. E aqui eu vou, antes da gente entrar no tópico, porque é interessante de fato, você pode estar ficando burro por conta do ChatGPT. O uso, principalmente para alunos, pode ser extremamente danoso, apesar do que todo mundo tá falando que AI vai ajudar na educação e tal, pelo menos não nesse aspecto aqui. Mas não é só o ChatGPT não, tá? Vale para toda inteligência artificial. Generativa em geral. Que é o seguinte, gente. O parênteses que eu tenho que abrir, e eu vou falar disso agora. É um estudo que saiu, tá? E não teve ainda uma revisão por pares dele. Então, aquele negócio, estudos dizem, como jornalistas costumam fazer, que é uma coisa muito errada que eventualmente pode gerar também uma descrença na ciência pela galera. Porque fala, estudos dizem isso, e depois tem outra matéria dizendo, né? Estudos dizem essa outra coisa. Porque a gente tem que entender como funciona o processo científico. A gente vai falar disso aqui, mas é um estudo preliminar que não passou por revisão de pares. Porque para você publicar, por favor. Não é porque a gente tem que entender o processo científico, mas também tem que entender o processo jornalístico. O processo jornalístico é o registro do momento. É porque às vezes falta uma educação para receber o jornalismo, mas o jornalismo, ele é uma foto do momento. Você não tem o processo histórico e ele não está resolvido em si. Ele registra aquilo como notícia, mas é uma notícia que ela pode ser descartada, ela pode ser superada, mas é que naquele momento descobriram isso, entendeu? Só para esclarecer e defender minha área também, né? Então você tem esse estudo preliminar que não teve uma revisão de pares ainda, ou seja, ele não foi mandado para outros cientistas analisarem e darem a validação para ele ser publicado. E mesmo quando ele é publicado depois, não quer dizer que ele está certo. Outros cientistas vão ler, vão criticar, tentar achar problemas neles. Outras pessoas vão fazer experimentos semelhantes, ou exatamente um mesmo experimento, um experimento análogo, algo do tipo, para tentar reconfirmar o que esse estudo mostrou, e depois alguém vai pegar todos esses estudos e publicar um meta-estudo que vai falar do agregado das informações, e daí a gente pode começar a falar de um conhecimento que foi gerado a partir desses estudos. Agora, então, o bom jornalismo vai registrar cada uma dessas etapas. Tá? Eu tenho que defender, porque assim, o jornalismo está muito sucateado, e às vezes é uma falta de compreensão do que a ferramenta faz, entendeu? Então, em vez de ser um corte sobre jornalismo, a gente vai passar para cá. Vamos lá, galera. Isso aqui é a matéria da Times, tá? O ChatGPT prejudica o pensamento crítico? Um novo estudo de pesquisadores do Laboratório de Mídia do MIT apresentou resultados preocupantes. O estudo dividiu 54 participantes. Então, essa é uma crítica que você pode falar. Não é tanta gente assim, tá? De 18 a 39 anos da região de Boston, em 3 grupos, e pediu para que escrevessem várias redações para o SAT. O SAT é tipo a redação do Enem dos Estados Unidos, tá? Usando o ChatGPT da OpenAI, o mecanismo de busca do Google e Nada, respectivamente. Então eles pediram para fazer essa redação. Uma galera tinha ChatGPT, outra galera tinha só o sistema de busca do Google sem a ajuda de AI, e AI generativa, e a terceira galera não tinha absolutamente nada. 3 grupos. Os pesquisadores usaram EEG, que é aquele negócio de medir frequência do lugar do cérebro que está funcionando, para registrar a atividade cerebral dos escritores em 32 regiões, e descobriram que, dos 3 grupos, os usuários do ChatGPT apresentaram o menor engajamento cerebral e desempenho consistentemente inferior nos níveis neural, linguístico e comportamental. Ao longo de vários meses, os usuários do ChatGPT ficaram mais preguiçosos a cada redação subsequente, frequentemente recorrendo ao recurso de copiar e colar ao final do estudo. Mas assim, bem intuitivo, né? Calma, mas o negócio de ser intuitivo. Sim, não é intuitivo, não quer dizer que é verdade. Foi só um comentáriozinho despretensioso. O artigo sugere que o uso de LLMs, que são os Large Language Models, né, os modelos de linguagem, tipo ChatGPT, pode, na verdade, prejudicar a aprendizagem, especialmente para usuários mais jovens. E aqui a gente tem que entrar numa diferenciação, porque tem a galera que vai usar o ChatGPT para fazer trabalho, mas tem um outro uso também,
que inclusive a Google está propondo com o notebook LM, coisa do tipo, de você usar a inteligência artificial para aprender, para ela não fazer não te ajudar a fazer o trabalho, mas ela ser o seu tutor, o seu professor. Explicar o seu trabalho. Aqui no caso é usar a inteligência artificial para fazer o seu trabalho de escola. O artigo ainda não foi revisado por pares. É isso que a gente tem que falar. E sua amostra é relativamente pequena. Tá vendo? A matéria trouxe os problemas. Mas a autora principal do artigo, Natália Kosmina, considerou importante divulgar os resultados para levantar a preocupação de que, à medida que a sociedade depende cada vez mais de LLMs para conveniência imediata, o desenvolvimento cerebral a longo prazo pode ser sacrificado no processo. Pulando para frente, o grupo que escreveu as redações usando o ChatGPT entregou redações extremamente semelhantes, sem originalidade, baseadas nas mesmas expressões e ideias. 2 professores de inglês que avaliaram as redações as descreveram como sem alma. Os EGs, que mede o cérebro, os exames, revelaram baixo controle executivo e baixo engajamento atencional. E da terceira redação, muitos dos autores simplesmente deram o prompt ao ChatGPT e o deixaram fazer quase todo o trabalho. Basicamente copiaram e colaram o que o ChatGPT cuspiu. Era mais como, só me dê a redação, refine essa frase, edite e pronto, diz Kosmina, a pesquisadora. O grupo que utilizou apenas o cérebro, ou seja, a galera que não usou nem o Google, nem a inteligência artificial, por outro lado, apresentou a maior conectividade neural, especialmente nas bandas alfa e teta e delta, associadas à ideação criativa e à carga de memórias e ao processamento semântico. Os pesquisadores descobriram que esse grupo era mais engajado e curioso, reivindicava a autoria e expressava maior satisfação com suas redações. Porque foram eles que fizeram, basicamente. O terceiro grupo, que utilizou a busca do Google, também demonstrou alta satisfação em função cerebral ativa. A diferença aqui é notável, porque muitas pessoas agora buscam informações em chatbots de AI em vez de buscar no Google. Aqui, por fim, eu só vou ler até essa parte. Após escreverem as 3 redações, os participantes foram solicitados a reescrever uma de suas tentativas anteriores, mas o grupo ChatGPT teve que fazê-lo sem a ferramenta, enquanto o grupo que utilizava apenas o cérebro pôde usar o ChatGPT. Eles inverteram agora. O primeiro grupo se lembrava pouco, ou seja, a galera que tinha usado originalmente o ChatGPT, pouco de suas próprias redações, e apresentou ondas cerebrais alfas e teta mais fracas, o que provavelmente refletiu um desvio dos processos de memória profunda. Ou seja, eles não lembram. Eles não lembram porque eles não fizeram. Não afetou, o negócio não foi pego pela sua memória como deveria, porque, enfim. A tarefa foi executada e pode-se dizer que foi eficiente e conveniente. Mas, como mostramos no artigo, você basicamente não integraram nada disso à sua rede de memória. E tem outro estudo também que acho que não foi revisado por pares também no momento dessa matéria aqui, que eles referenciam nessa matéria, que é um estudo que a OpenAI fez e também do MIT, que encontraram ligações entre solidão e uso de ChatGPT. O maior uso de chatbot se traduz em maior solidão de acordo com o MIT. Eu não vou ler essa matéria toda aqui porque a gente já leu bastante, mas é esse outro ponto que pode ter também, que as pessoas que se comunicam demais com inteligência artificial vão se sentindo mais sozinhas. Ou estão mais sozinhas e por isso se comunicam com inteligência artificial. Eu acho que o que eles mostraram aqui é a relação oposta. Caramba, um Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eles vão encontrar uma correlação, tá? Eu não sei se eles estabeleceram causal, eu não li especificamente o paper. Se você quiser ler esse paper aqui que motivou a gente, não foi revisado ainda, você pode ler aí todo o estudo, tá? 206 páginas. Tá em inglês, aí você joga no ChatGPT para traduzir. Aí tem um negócio da matéria que eles falaram que é engraçado. A pesquisadora foi procurar a repercussão desse negócio nas redes. E ela viu que a maior galera tinha sumarizado na inteligência artificial. O uso de inteligência artificial. E ela colocou armadilhas de inteligência artificial no texto. Pegou para a inteligência artificial, só faça isso, só faça aquilo. De forma que, se eu não me engano, a inteligência artificial ia pular sessões. No sumário ia pular sessões do negócio. Ela colocou no texto? No texto. Ou ia se focar em sumarizar as partes específicas. E ela também observou que as inteligências artificiais, fazendo o sumário, resumindo no texto, ninguém quer ler 206 páginas, mas todo mundo quer falar sobre o assunto, ela também teve alucinação, porque várias pessoas reportaram, né, nesses sumários que com certeza foram feitos com AI, que os usuários que usaram o ChatGPT aqui usaram o ChatGPT 4.0, né?
Só que, na verdade, no estudo ela nunca fala isso. É pura alucinação. Alucinação, que bizarro. A inteligência Mas artificial... eu vou te contar um negócio que aconteceu comigo. Posso contar? Pode. A gente tem que tabular, né, nossos gastos de empresa e tal, para declarar para o fisco. Então, todo ano, essa é uma tarefa que eu faço, até porque eu gosto muito de planilha, é um negócio que... Não sei, Realmente não eu me gosto. pergunta. Ela casou comigo também, eu também não entendo, tá? É um negócio que eu gosto de ver planilhas organizadas. É uma coisa que me dá um calorzinho no coração. Então eu faço. Então todo ano eu digitava isso, olha a conta, bota lá na planilha e tal. E às vezes tem que digitar conta de cartão de crédito, né? Que vem listado e tal. Aí esse ano eu falei, vou usar a inteligência artificial. E fui, só que eu usei o Gemini. Eu usei os dois, na verdade. Primeiro eu usei o Gemini. E aí eu pus os documentos, os PDFs dentro da inteligência artificial e pedi para ele organizar para mim por ordem cronológica. Estabeleci lá os prompts certinho. Eu quero ordem cronológica, categoria e valor. E aí ele fez os 2 primeiros corretos. Depois, os outros documentos, ele simplesmente começou a repetir os 2 primeiros. Eu fui lá, falei, não é possível, será que eu coloquei errado? Não, tinha colocado os 12 extratos de banco, tudo certinho lá para ele tabular para mim. Ele simplesmente começou a inventar. Ele pegava dados do que a gente fez no primeiro mês e no segundo mês do ano e replicava em ordens diferentes pro resto da planilha. Conclusão. E eu mandei isso pro contador. Então, assim, eu confiei cegamente. Aí o contador devolveu e falou assim, não, tem alguma coisa errada porque não tá batendo. Eu falei, caramba, fui ver. Você note que eu não conferi, né? Aí na hora que eu conferi, eu falei, não, realmente, tá tudo errado. Botei na ferramenta e ele alucinou. E inventou um monte de pataquada. Eu tive que refazer o meu trabalho, entendeu? E aí eu usei o ChatGPT nesse caso. E eu ficava, ó, sem inventar, sem criar dados, refaça pra mim isso. Mas não teve jeito. O ChatGPT ainda fez melhorzinho, mas eu ainda tive que corrigir algumas coisas na mão. Nunca mais. E assim, eu tava vendo um negócio, como é que a galera tá pegando texto feito por inteligência artificial, né? Tem umas coisas que a inteligência artificial é meio viciada em fazer. Você pode observar, inclusive. Eu já vi que em português, principalmente o ChatGPT, tende a sempre concluir dizendo que está concluindo. Uhum. Ele fala, em suma, em resumo. Uhum. Sempre no último parágrafo, ele conclui introduzindo na primeira palavra que é uma conclusão. E tá virando um meme agora, porque não só isso, mas ele sempre concorda com você, né? Você já reparou isso? Sempre? É, que às vezes ele comete, você fala, mas ele bota uma mensagem, você vai dar pergunta, ele bota uma mensagem. Aí você fala, não, mas não é isso. Ele, é verdade, você tem razão, eu me equivoquei, mesmo que ele esteja certo. Exceto quando ele tá confirmando que eu morri. Aí ele não cede. Mas falando sério, esse é um grande problema do negócio da inteligência artificial agora no ensino, porque as pessoas vão usar para poder escrever trabalho. Eu tenho muita sorte de eu ter tido meus anos formativos, né, intelectuais e tal, num período que se você não tinha essas ferramentas, o máximo que a gente tinha era verificação ortográfica. Inclusive, eu lembro de eu fazendo a minha tese de mestrado em inglês e eu tendo que pesquisar na internet como é que eu usava determinadas expressões. Uhum. Porque na época não tinha ainda correção gramatical. Uhum. Ele só corrigia o jeito que se escrevia a palavra. Estamos falando de 2010, tá brincando. Tem muito tempo. Mas a ordem da palavra na frase, ele não opinava, né? Aí eu lembro de eu colocava um pedaço da minha frase no Google para ver se tinha outras pessoas que tinham escrito daquele jeito. Para eu ter certeza, eu acho que essa construção tá certa. Eu tenho muita sorte de ter vivido nessa época, tá? Porque acho que foi a última também. E agora, como que você desenvolve a sua capacidade... Com tanta ferramenta para driblar, Com tanta né? ferramenta. É aquele negócio, eu tava explicando para alguém me perguntou, é difícil aprender alemão, né? Acho que foi o cara que vendeu a máquina de lavar pra gente, que ele tava pensando em ir pra Alemanha em determinado momento. Eu falei, não é difícil só por conta do alemão. Língua. É difícil por conta do alemão pessoa. Porque todo mundo fala inglês. No momento que a língua agarra, eles trocam pro inglês. Na hora. Ele vê que você não sabe, ele troca pro inglês. Então, se você fala inglês, é muito difícil aprender alemão na Alemanha. Tá? Você tem que estar realmente determinado. Ou você tem amigos que se forçam a falar alemão com você. Porque na rua,
Na primeiro sotaque errado que você falou, você pede pra repetir em inglês. E aí, acho que é a mesma coisa com esse negócio de inteligência artificial. Porque agora, você quer aprender as coisas, você tem que forçar o seu cérebro. É um esforço muito grande. Pra aprender, né? Porque você está desenvolvendo, não é só seu conhecimento. Você está desenvolvendo a sua capacidade cerebral de fazer aquilo. Você está treinando seu cérebro também, não é só uma questão de absorver conteúdo. Mas os caminhos que ele vai criar para que você use pro resto da sua vida para aprender outros conteúdos, né? Exato. E agora você tem esse caminho que é tão mais fácil. E aí você meio... O ser humano Não, eu lembro vai disso. querer economizar energia, não tem jeito, né? Eu acho que eu não usaria, tá? Eu não faria isso porque eu era chato, tá? Eu era o cara que zerava jogo no difícil, por motivo nenhum. Eu lembro uma vez que uma professora num trabalho de comunicação intercultural que eu tive no mestrado, ela falou que a gente tinha que fazer um trabalho linkando e argumentando sobre todos os textos da bibliografia do curso. Você tinha que falar de todos. Obviamente que chegou na noite anterior, eu não tinha feito ainda. Só que é o seguinte, Lá na amigo. Alemanha ou Lá no na Alemanha. Brasil? No dia anterior, eu coloquei todos os textos no chão do quarto. Eu vinha, pegava um e vinha lendo e resumindo. Uhum. Depois pegava esse resumo, transformava em alguns parágrafos só para inserir, pegava o outro. Aí depois eu tinha já todos os parágrafos pontos de cada texto, eu só preciso escrever os conectivos. Aí eu separei os textos assim que eram mais ou menos sobre os mesmos tópicos, que concordavam, os que discordavam eu coloquei junto. Aí eu coloquei, mas a contraponto sobre isso, isso daqui, e de acordo com esse daqui, quem fala isso também, bababá, fui só emendando os textos. E eu consegui fazer o trabalho. Não dormiu naquela noite. Não. Entreguei com atraso, perdi ponto. Aliás, foi aquele que não quiseram receber meu trabalho, porque eu cheguei com 20 minutos de atraso. A Dinamarca, tá? Era de curso dinamarquês, não adianta conversar. Eu não acredito que foi assim, eu tô sabendo agora Só desse que eu entreguei processo. depois, aí você tem um processo depois de apelar, que você pode ter, tem um processo lá acadêmico, e eu pude entregar numa outra data. Só que aí a professora me tirou ponto final, porque era um projeto para tirar total. Eu fiz muito bem. Mas eu lembro, cara, eu virei à noite, eu fiquei tipo assim, eu fiquei direto, sério, eu fiquei umas 20 horas trabalhando nesse texto, sem parar. Sem parar. Eu parei só pra... Não, parei só pra beber água e café. Eu fui direto. Mas eu lembro do esforço pra fazer isso. É tudo em inglês, escrever todos os projetos em inglês, meu projeto ficou bom. E eu realmente fiz. Hoje... Resuma para mim, junte tudo. Não, você tira uma foto de cada página, porque na época era Xerox. Você no futuro não vai saber o que é isso, você pode estar assistindo isso aqui há uns anos, era Xerox, né? Tira a foto do Xerox com o celular, como você faria hoje. Transforma num PDF, sobe para um negócio desse aí que é multimodal, né? Porque ele reconhece também caractere de coisa e tal, de foto. Pede para ele resumir para você, fazer um resumo do texto, ou pede para ele resumir mais ainda se você precisar só dos parágrafos. Não faz isso não, gente. Não, hoje o que a galera faria. Com certeza. E depois, você só escreve os conectivos. Aliás, você nem precisa escrever o conectivo. Você pode colocar 2 parágrafos e falar assim, escreve um parágrafo aí no meio, linkando as 2 ideias. E você só copia e cola. Isso, na minha época, não era uma opção. Eu lembro da galera da minha escola que não queria ler isso na faculdade, tá? Eu não vou entregar nomes aqui. Então, hoje nem não faz nenhuma diferença também. Que eles tinham um grupo que eles não queriam ler todos os textos. Não tinha inteligência artificial para sumarizar, para resumir. Então, eles separavam. Eram mais 5 pessoas, cada um lia, resumia. E passava para os demais. Isso, passar para os demais. Então, cada um só lia 1/5 dos textos. Hoje em dia, não existe mais isso. Você não quer ler o texto, chegou antes da prova, você não estudou. Tem que ler esse artigo aqui, resume para mim, ChatGPT. O problema é que ele alucina. Tem o problema de alucinação, você pode errar alguma coisa. Porém, cara, o desenvolvimento... Aqui eles falam, nos últimos textos da galera, no começo a galera ainda estava tentando escrever. Depois, né? Chegou no último, a galera copiava e colava. Isso daqui é o cara, tipo assim, se no terceiro texto eles estão fazendo, acho que eram 3, né? Não sei quantos textos. 4 anos de faculdade, o cara não dura tentando fazer 2 meses. Eu vi um comentário de alguém falando aqui que acredita que a inteligência artificial é o caminho o atalho que a gente vai percorrer para a idiocracia ser real, virar documentário. Tipo, lá, não tá muito longe, não. Não, galera, porque não é só o conteúdo que você tá perdendo, principalmente quando você estiver em anos formativos, você tá na escola, você tá na faculdade. Você tá
fazendo as conexões no seu cérebro para poder compreender e digerir, né, metaforicamente, conteúdos complexos. Você tá treinando o seu cérebro para isso, né? É na faculdade Eu mesmo. lembro quando eu comecei a estudar filosofia. Parece que tem uma expansão, né? Eu lembro da minha primeira aula de filosofia na faculdade. Filosofia, sociologia. A faculdade foi um exercício de abertura mesmo da mente. E era tão difícil o esforço que você sentia a dor do alongamento do seu cérebro. Não consigo explicar de outra forma para você. Porque era doloroso o processo de estudar para a faculdade, não é? Sim. O negócio é... Eu lembro porque eu comecei a estudar filosofia por conta própria. Minha faculdade era de relações internacionais. E você vai meio sem guia. E eu lembro que eu peguei Foucault para ler. Foi o primeiro. Mas não foi qualquer Foucault. Eu peguei as palavras e as coisas. Ele é complexo, ele é redundante, O Foucault tem uns livros que são mais geríveis. Se eu não me engano, A História da Loucura. O mais gerível dele é o Vigiar e Punir. Que ele escreveu para o público em geral mesmo. Que tem lá o Panótipo, que é assim que chama, enfim. Só que eu não entendi lufas. Ainda mais que era desses autores franceses dessa época, essa galera pós-estruturalista, pós-moderna, que escrever complicado, inventar novos termos e não explicar direito o que é, era chique. Era chique. Essa galera, se você for pegar Deleuze, Foucault, Lyotard, esse povo francês, eu acho que Lyotard é francês ou é canadense? Era impossível de entender. Aí eu sentei e falei, eu quero entender isso. Eu comecei a ler comentador, eu comecei a quebrar minha cabeça, tá? Não que eu acho que vale a pena hoje em dia, porque eu acho que muita coisa que essa galera fala é bobagem. Hoje a minha visão, tá? Vamos colocar essa coisa que a gente chama de pós-estruturalismo, não precisa saber o que é. Mas eu falei, eu quero entender. Eu lia de novo, eu lia comentarista, eu não entendi, eu quebrei minha cabeça. Hoje eu pego pra ler, é de boníssima. Porque é um exercício mesmo, né? É um exercício. Porque eu subi a montanha uma vez. Sim. Subir de novo é mais fácil. O problema é subir a primeira vez. Se você não sobe, né? Você não tem musculatura. Você não tem musculatura pra subir outras. É tudo neural, mas é como a gente estivesse usando a metáfora, no caso, né? Então, assim, eu sinceramente, eu tô com medo da galera. Ainda mais o pessoal de faculdade, humanas. Porque humanas é a galera que é a galera que mais precisa treinar o cérebro, eu acho, tá? Pra ter essa visão crítica, esse tipo de coisa. E a galera que é mais tentada a usar isso daí, porque é o texto que é a galera que mais escreve texto. Boa parte do seu curso de humanas você vai passar escrevendo texto, escrevendo artigo, escrevendo trabalho. E me preocupa demais. Demais.